Nessa floresta vive uma das águias mais bonitas e poderosas de nossa fauna. A águia de penacho, mais conhecida por gavião de penacho. Nos últimos meses, monitoramos um ninho ativo da espécie, onde conseguimos cenas raras e inéditas. Sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e hoje eu vou lhe mostrar a vida secreta do gavião de penacho. No alto de uma araucária, a quase 30 metros de altura, encontra-se o ninho do gavião de penacho. Ele é grande e volumoso, com cerca de 1 metro de diâmetro, todo construído com galhos e gravetos. No ninho está a fêmea, sentada incubando seu único ovo, que leva de 44 a 52 dias para eclodir. Enquanto a fêmea incuba, o macho está na floresta buscando por presas. O gavião de penacho, de nome científico Spizaetus ornatus, é uma ave de aparência única. A espécie se destaca pelo marrom ferrugíneo do pescoço e pelo grande penacho no alto da cabeça, além das garras poderosas e olhos amarelos. Essa é a fêmea, que é maior e mais pesada que o macho. Não existe dimorfismo sexual na plumagem, mas devido à diferença de tamanho e às variações individuais da plumagem, nesse casal, o macho é o que tem o marrom quase se encontrando no peito, enquanto a fêmea tem essa região mais branca. A fêmea passa dia e noite incubando o ovo, com poucas e rápidas saídas do ninho. Eis que ela percebe a chegada do macho. Nessa fase da reprodução, o macho traz a comida pousando em uma árvore próxima para que a fêmea vá até ele buscar a refeição. Enquanto a fêmea se alimenta, o macho assume a incubação, um revezamento importante para não deixar o ovo desprotegido. Durante toda a reprodução, o macho é quem fornece comida para a fêmea e para o futuro filhote. É uma espécie que caça principalmente aves e pequenos mamíferos, em geral presas com pesos que variam de 140 gramas até pouco mais de 1,5 kg. Após 50 dias incubando o ovo, nasce o filhote. Uma bolinha de penugem branca que mal fica em pé. Mesmo recém-nascido, o filhote já é capaz de defecar para fora do ninho. Dá uma empinadinha e joga o jato de cocô para fora. Cuidadosamente a mãe águia arranca pequenos pedaços de carne e entrega no bico do filhote. Em uma bela tarde, quem está cuidando do pequeno filhote é o macho. A fêmea aparece, trazendo um galho com folhas verdes. Ele sai e ela assume a posição para cuidar do pequeno, que está com 15 dias de vida. Essa é uma das raras cenas que podemos ver o casal e filhote juntos.
Mais tarde, a fêmea faz uma rápida saída. Com muita dificuldade, o filhote tenta se levantar, mas por enquanto ele ainda não tem forças e equilíbrio nas pernas. E o ninho exige manutenção frequente. De tempos em tempos, as aves trazem novos galhos estruturais ou reposicionam os galhos ali presentes. Esse comportamento de manutenção é muito importante, pois o ninho costuma ser reutilizado por anos pelo mesmo casal. Fêmea percebe a chegada do macho e vai até ele buscar a refeição do dia. Filhote fica sozinho, mas não por muito tempo. Em poucos minutos, o macho aparece. A fêmea chega numa aparição triunfal com uma presa entre as garras. Hora de alimentar o filhote. A refeição, um tucano de bico verde. Aqui, a presa é possivelmente um quero-quero. Nesse outro dia, quem está alimentando o filhote é o macho. Embora florestal, essa espécie também caça fora da floresta, na borda de matas ou às margens de rios. Aos olhos humanos, parece um tipo de carinho, a fêmea coçando a penugem do filhote, possivelmente limpando ou buscando e retirando ectoparasitas. O filhote ainda é pequeno, mas o bico negro e as garras revelam que ele pertence a uma poderosa espécie predadora. Embora chamado popularmente de gavião, essa espécie é uma verdadeira águia, conhecida nos países vizinhos como águia de penacho. Trata-se de uma das 9 espécies de águias presentes no Brasil e também uma das mais bonitas do mundo. Vive apenas em grandes florestas com uma distribuição ampla no Brasil, ausente apenas nos pampas gaúchos e em boa parte do Nordeste. Olha a postura da fêmea, atenta e com o topete e penas da face eriçadas. Possivelmente viu algum bicho ali que representa uma ameaça. É uma vocalização de demarcação territorial. Quando outra águia ou gavião aparece nas imediações do ninho, as aves emitem o chamado territorial e, se necessário, atacam o invasor com voos rasantes. São águias altamente territoriais que defendem o filhote e o território a todo custo.
De repente, o macho aparece com um galho com folhas verdes. Em outro momento, a fêmea sai do ninho e retorna após alguns minutos, trazendo no bico outro galho com folhas verdes. Ao longo de toda a reprodução, macho e principalmente a fêmea frequentemente levam galhos com folhas verdes ao ninho, alguns inclusive incrivelmente grandes. Em um único dia, a fêmea pode sair mais de 10 vezes para buscar esses galhos frescos, que são pegos em árvores próximas. É interessante que as aves não colocam os galhos ao acaso, elas procuram posicioná-los em locais específicos no ninho. Para que servem esses galhos com folhas verdes? Ainda é um mistério a ser desvendado pela ciência. Uma das hipóteses mais difundidas é que essas folhas tenham propriedades repelentes de insetos, o que até faz sentido, já que o ninho muitas vezes está com restos de presas, o que pode atrair moscas e outros parasitas. Galhos verdes também parecem úteis para esconder ou camuflar o cheiro das presas no ninho, o que poderia atrair a atenção de outros predadores. Mas são hipóteses, um assunto que necessita de mais estudos. E a rotina do ninho prossegue. O filhote começa a exercitar suas asas. Com 50 dias de vida, diariamente o pequeno rapinante exercita a musculatura de voo. Suas penas de voo já estão quase desenvolvidas. Falta pouco para ele fazer os primeiros voos. Agora, o filhote passa bastante tempo sozinho no ninho, mas não desprotegido. A mãe está sempre por perto, empoleirada vigiando o ninho, pronta para defender o pequeno filhote. Os momentos de alimentação no ninho são sempre mágicos. A mãe águia pacientemente arranca pedaço por pedaço para alimentar o filhote. Filhote agarra sua refeição. Aos poucos vai aprendendo a comer, agarrar e rasgar a carne das presas. Também brinca com galhos, folhas e tudo que chama sua atenção. Brincadeiras que ajudam a desenvolver suas habilidades motoras, que são cruciais para sua vida fora do ninho. Com 60 dias de vida, ele já consegue se alimentar sozinho, mas claro que não dispensa a ajuda da mãe, que o alimenta no bico. Nessa idade, ele também dorme sozinho. Com as penas desenvolvidas, já é capaz de manter-se aquecido durante a noite. Às vezes, acorda de madrugada para soltar um jato de cocô. Em uma certa manhã, o filhote salta pela primeira vez para fora do ninho. Curioso com a novidade, fica ali um tempo, mas logo volta para a segurança da plataforma. Ele ainda não é capaz de voar, mas falta muito pouco para os seus primeiros voos. E uma vez que ele perde o medo de sair do ninho, salta e caminha para todos os galhos próximos. Cada salto evolui para voos curtos entre os galhos, até que, finalmente, aos 90 dias de idade, observamos o primeiro voo do filhote para fora do ninho.
um voo suave até a árvore vizinha. Mesmo voando, o jovem penacho ainda tem muito a aprender. O ninho é a sua referência, onde passa a noite e recebe comida dos pais. Vocaliza muito ao longo do dia, chamando pelos pais, pedindo comida. O macho acaba de largar uma grande presa, uma ave, para o filhote. Fêmea continua por perto, aparecendo de vez em quando para comer os restos de presa ou para limpar o ninho. Às vezes, ela aparece com presas também, que podem ter sido recebidas pelo macho ou caçadas por ela mesma. Ao longo de toda a reprodução, foi possível identificar 50 presas levadas ao ninho, a maioria aves de pequeno e médio porte. Entre as presas mais capturadas, destaca-se o tucano de bico verde, inhambu-guaçu, quero-quero, marreca nanaí e a saracura do mato. O único mamífero registrado como presa foi o caxinguelê, que é um tipo de esquilo comum na Mata Atlântica. Que momento! O filhote reivindicando a comida da mãe. Logo depois, ele aceita ser alimentado por ela. Mas, conforme cresce, mais rara é a ajuda da mãe na hora de comer. Em outra ocasião, a mãe dá bicadas fortes no filhote, talvez como se quisesse que ele se levantasse e saísse dali. Olha o jovem aí, voando de um galho para o outro, de uma árvore para outra, aprimorando o voo e as técnicas de pouso. Ainda é desajeitado, mas logo estará voando e pegando térmicas como os adultos. Após 2 dias desde a última refeição, o filhote parece desesperado, chamando pelos pais pedindo comida. Até que, finalmente, a fêmea aparece com mais uma refeição. Há alguns meses, essa jovem águia era um pequeno filhote indefeso. Mas graças ao instinto predador e à grande dedicação dos pais, a ave chega aos 170 dias de idade. A essa altura, já venceu etapas importantes de sua vida. Já domina o voo, é capaz de comer sozinho, inclusive fora do ninho, mas ainda depende dos pais para receber comida. Só irá atingir sua independência por volta dos 330 dias de vida, quando aprende a caçar sozinho. E essa é uma habilidade que exige muito tempo para dominá-la. Uma vez que aprende, ele instintivamente abandona o território dos pais e se aventura pela região na procura do seu próprio território. A plumagem mais escura e o marrom ferrugíneo do pescoço aparecem a partir dos 3 anos. Quando então a ave torna-se madura o suficiente para formar a sua própria família.
e ensinar as suas habilidades para a próxima geração de águias de penacho. Impressionante essa espécie, né? E como você deve imaginar, produzir um mini documentário como esse não é nada simples. Exige-se muito investimento, muito tempo em campo gravando as imagens e revisando as câmeras. Foram meses de dedicação para obter todas essas imagens. Então, por isso, se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha aí, deixa um comentário aqui embaixo, compartilhe o link com seus amigos, com sua família, com todas as pessoas que gostam de aves. E se você puder também, pode se tornar um membro do canal só clicando nesse botão aqui, pois além de apoiar, ainda você tem acesso a alguns vídeos exclusivos, beleza? Então é isso, gente. Meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.